Olá, eu queria falar um pouquinho sobre os desafios da formação médica para o futuro. Bom, a evolução da ciência, o que é necessário saber de conhecimentos, impõe ao estudante de medicina a necessidade de um estudo contínuo de várias áreas das chamadas ciências duras. Quando eu era estudante, eu tive que trocar o livro de patologia depois de 6 anos. Ou seja, o livro de patologia que eu estudei como estudante já não me servia mais como para residência. Depois isso passou para de 3 em 3 anos e é provável que o conhecimento necessário para atuar na minha área de especialidade, ele quase que duplique ou se torne obsoleto em um ano. Bom, isso é um processo que implica que o curso de medicina, talvez a principal habilidade que se tem, além das habilidades da prática, da intervenção, seja a de estimular no jovem a capacidade de desenvolver o autoaprendizado. Ou seja, teremos que estudar para sempre. Felizmente, a memória, a memorização de todos esses conceitos pode caber hoje no bolso, dentro de um celular. O segundo aspecto que a medicina, digamos, apresenta como desafio é o seu próprio mercantilismo. A medicina passou a ser um objeto de lucro, existem mercados milionários de remédios, existem corporações, seguros, enfim, toda uma questão envolvida na produção de dinheiro e empregos, muito diferente da imagem idealizada nos anos 30, 40, onde, com uma maletinha e poucas possibilidades de ação, o médico ia visitar os seus pacientes nas casas ou atendê-los em consultórios onde bastava um estetoscópio e alguns poucos exames. Pois bem, essas duas relações, o mercantilismo e o desenvolvimento tecnológico, impuseram uma distância do médico para a pessoa que o procura. Na realidade, quando o Laennec colocou o primeiro estetoscópio no peito de um paciente, criou nele uma distância. Deixa-se de auscultar o coração, o pulmão diretamente com o ouvido e se começa a impor um distanciamento entre o médico e a pessoa, aquela pessoa que necessita de seus préstimos, através de instrumentos e de exames. Como instrumentos e exames dão lucro, essas duas coisas podem caminhar juntas e esse é um grande desafio. Como fazer uso racional dessa tecnologia, como compatibilizar o aprendizado de um monte de coisas das ciências duras e ao mesmo tempo manter uma boa, digamos, um relacionamento humano e se colocar no mesmo pé de igualdade da pessoa que procura com uma doença. Mas ainda existem papéis que são atribuídos à medicina. A gente pode dizer que a medicina tem papéis que são essenciais, são derivados, é uma construção da sua própria essência, como cuidar, curar, se possível, consolar e confortar sempre. É isso que motivou as pessoas a procurarem a tarefa de se interessar pelas doenças e pelos doentes. Bom, esses valores essenciais, eles têm que ser incorporados e são a âncora da medicina para que ela não se desvie de seu destino ideal. Por outro lado, existem construções sociais que são colocadas e que impõem à medicina talvez novos papéis. Ou seja, isso não nasce diretamente da medicina, mas a própria sociedade, ao ver o poder que as novas tecnologias médicas trouxeram, podem exigir da medicina práticas que não são da sua essência, mas que podem, por exemplo, dar lucro. Essa é uma questão que, por isso que cada vez mais eu entendo que todo estudante de medicina deveria conhecer algumas áreas centrais da filosofia, como a epistemologia, ou como o conhecimento é produzido, de lógica, como a razão e o pensamento devem
orientar as nossas ações, da ética, onde a gente estuda os comportamentos e valores, e da própria estética. Deixa eu dar um exemplo. É justo esperar que a medicina, por exemplo, promova a escolha do sexo das crianças que vão nascer? É uma construção social. Há pessoas que gostariam que isso acontecesse. E a medicina hoje é capaz de fazer. Isso é lícito. Você pode intervir, por exemplo, na programação do DNA para tornar as pessoas, digamos, não passíveis de adoecer por algumas doenças como diabetes? Essa é uma questão que talvez seja a resposta seja sim, mas a que custo, a que preço, quem vai pagar? Novamente, a dissociação entre o desenvolvimento tecnológico e suas relações com digamos, o monetarismo, a capacidade de gerar recursos da medicina. Então, hoje, as possibilidades da situação da medicina são tão grandes e que, se ela não estiver ancorada, de um lado na filosofia, do outro lado nos seus valores essenciais, que é o cuidar, o curar e o confortar, nós podemos entrar por caminhos estranhos. Então, vamos imaginar, por exemplo, o que a medicina tem que fazer hoje frente às doenças que já não são transmitidas por agentes infecciosos nas cidades, mas por hábitos e métodos de consumo. Nós não temos, os médicos não têm a função nem constitucional de interferir com propaganda de alimentos, ou com velocidade, ou com pontos na carteira, ou com uso e ocupação do solo. Mas são essas, o afastamento das pessoas do centro, a industrialização dos alimentos contendo muito mais calorias, gorduras e sal que nós precisamos, a violência dos acidentes de trânsito. No caso do Brasil, cerca de 40 a 45 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. E como é que a gente regula isso? A gente pode regular publicidade de velocidade de carros? Nós podemos decidir se isso aqui vai ser um parque ou um empreendimento imobiliário? Não. Mas as pessoas sofrem, as populações que vivem na cidade sofrem com doenças causadas por esse tipo de organização e coisas que a gente não pode prescrever. Por isso que eu acho que o antídoto, nós devemos balançar, o antídoto para essa situação, devemos balancear a formação médica com um sólido conhecimento científico, uma capacidade de interação e de discussão das possibilidades de tratamento com os seus pacientes. Nós devemos, ao mesmo tempo, nos apegarmos aos valores centrais da essência da medicina, mas também não podemos descuidar dos aspectos do seu financiamento, como fazer um diálogo entre o monetarismo e o acesso, e termos uma sólida base de uma filosofia prática aplicada ao manejo médico, que vai além da ética, mas também, sem dúvida, a ética central, mas coisas como a epistemologia e a própria lógica, ela precisariam ser incorporadas, e uma visão, digamos, e impedir que sejam atribuídas à profissão valores que não são da sua essência, que são construções sociais, e selecionar entre as construções essenciais, as construções sociais, aquelas que mais se coadunam com os nossos valores centrais. Não é fácil. Nós temos que... Isso implica uma adaptação do currículo médico a novos tempos, onde você não precisa memorizar. Você precisa pensar, julgar, refletir e fazer o melhor. Acho que foi um pouco confuso, mas quando a gente fica velho acontece isso mesmo. Uma vontade de dizer coisas que nunca me disseram no curso. Um abraço.